Querido, abre a sua Bíblia aí comigo. Eu tenho uma palavra aqui. Eu quero comunicar com você, irmão, nessa noite. Amém? Apocalipse capítulo 3. Sempre quando a gente fala Apocalipse, né, irmão, a gente fica meio receoso. Vai ler Apocalipse, que é o livro das revelações, são coisas finais. Mas eu sei que o Espírito Santo tem algo direcionado para o meu coração, para o seu coração nessa noite. Nessa palavra aqui, Deus não fala por acaso, como Ele tem falado nessa noite através dos cânticos. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Amém? Irmão, é tão interessante como o Senhor fala conosco quando você vive no espírito de oração, quando você vive realmente a sua espiritualidade em Deus, a sua vida no Senhor, como que o Espírito Santo comunica com você todos os dias. Irmão, quero falar aqui nessa noite, eu não quero usar muitas palavras, mas eu quero procurar ser bem sucinto aqui no que eu quero dizer para você. Mas se existe uma coisa que Deus não tolera, o que eu vou falar para você nessa noite aqui é muito grave, é a mornidão no espírito do crente. Isso é algo repugnante, é algo intolerante para Deus. Intolerância. Nós vivemos em um mundo intolerante, irmão. Intolerante à fé cristã, intolerante a Cristo, intolerante ao Evangelho. Mas e quando Deus se torna intolerante diante do homem? Porque Deus é amor em todos os aspectos. Deus é amor, é bondade, é generosidade. Deus está de braços abertos para a humanidade, para salvar, para amar, para curar, para salvar. Mas quando eu olho para esse aspecto, falando da minha vida espiritual, da sua vida espiritual, quando eu olho para esse aspecto da nossa vida espiritual e olho para Deus, e vejo Deus intolerante a esse aspecto espiritual, porque Ele fala muito claro, e é importante, irmão, salientar nessa noite, que a carta que eu li aqui em Apocalipse no capítulo 3, finalizando já o capítulo 3, e João vai entrar no capítulo 4, convidado por Deus para entrar no céu, para ter visões do que está lá dentro do céu. Se você ler Apocalipse capítulo 4, vai estar dito assim: depois destas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, João está se referindo, depois da fase da igreja, depois de tudo que eu vi de Jesus sobre a igreja, depois daquilo que Jesus falou sobre a igreja, abriu-se uma porta na eternidade, e lá de dentro daquela porta do céu, Jesus disse: João, sobe aqui um pouquinho. João estava na ilha de Patmos, irmão, num domingo pela manhã, e ele tem esse arrebatamento de espíritos. O Senhor revela a ele esse livro todo, essa última carta aqui, a revelação, o Apocalipse. E depois de ver todas as fases da igreja, e Jesus falar com cada igreja,
especificando a vida de cada uma. Por último, de Laodiceia, ele vai falar: João, sobe aqui, agora eu vou te mostrar as coisas do céu, eu vou te mostrar o que vai acontecer no final, eu vou mostrar para você o que tem aqui dentro da porta do céu. Aí João entra, irmão, ele é arrebatado em espírito, ele entra. Quando Jesus se vira para ele cai aos pés de Jesus como um morto. Ele não estava lá em carne e osso, ele estava espiritualmente, estava em espírito. Quando Jesus se vira para ele cai literalmente aos pés de Jesus. Aí Jesus vai e coloca a mão no ombro dele e diz: não temas, sou eu, não temas. Então João levanta e Jesus mostra tudo o que vai acontecer para ele. Mas eu li um pouquinho antes, irmão. Eu li o capítulo 3. E o capítulo 3 é o retrato da última igreja. É o nosso retrato hoje. O retrato da igreja que está no mundo inteiro. A igreja de Jesus. E aí o Senhor vem falando comigo nessa semana sobre isso. Muito sério, irmão. Eu confesso para você que eu cheguei aqui na igreja hoje, eu tentei negociar com o Espírito Santo. Falei: Senhor, me dá outra palavra. Deixa eu pregar Isaías 40. Para falar do renovo. Me falaram do renovo. E aí Deus não falou nada, irmão. E eu não sou desobediente à voz de Deus. Aquilo que Deus manda falar, eu falo. Doa em mim, doa em ti, doa em quem doer. Deus mandou falar, eu tenho que falar. Porque existe uma preocupação do Espírito Santo comigo e com você. Uma preocupação genuína de Deus para com a nossa alma. Eu e você não fomos salvos por acaso. Não fomos lavados pelo sangue de Jesus por acaso. Nós somos comprados por bom preço. O nosso destino eterno é o céu, ao lado de Jesus um dia. Essas palavras são muito solenes, irmão, de muita reflexão. A grande questão é que Deus está falando do cristão num estado de mornidão. Se você vai a águas frias, águas geladas, elas são refrescantes. Você vai a fontes de águas frias e geladas, diga-se de passagem, eu gosto de água gelada, tomo banho na água gelada, até no frio tomo banho na água gelada, é mais saudável, é melhor. Então as águas frias são refrescantes, é agradável, faz bem. Se você vai para fontes térmicas ou termais, que são quentes, elas são curativas, elas provocam benefícios também, águas quentes. Mas se você vai num local, irmão, de água morna, é nauseante. Você já entrou numa água morna? Você sente náuseas naquele lugar, porque ela não é fria e ela não é quente. Você fica naquele ambiente intermediário, nem lá e nem cá. E é sobre isso aqui, irmão, em síntese, que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. E dentro desse contexto de nem lá e nem cá, dentro de um contexto intermediário na vida cristã, porque é fato que um dia eu estava caminhando por essa terra e você também, estávamos totalmente frios com relação às coisas de Deus. Havia uma frieza tão grande no meu coração, no meu espírito com relação a Deus, que eu não queria saber, não queria ouvir, não sabia de nada, não queria saber. Frieza total. Mas o dia que nós nos encontramos com Jesus, nós saímos de um estado de frieza, de um estado de indolência espiritual, e fomos para um estado de calor no fogo do Espírito. Saímos da frieza para o fogo de Deus, o fogo da presença de Deus. O Espírito Santo aqueceu a nossa vida, aqueceu o nosso interior e mudou a frieza que havia em nossa alma. A frieza, irmão, fala de insensibilidade com Deus, insensibilidade com o próximo, insensibilidade com a própria vida, frieza. Mas o dia que eu e você tivemos um encontro com o Espírito Santo, irmão, a frieza saiu da nossa vida e o fogo do Espírito aqueceu o nosso coração. Aleluia! Atos capítulo 2, os irmãos estavam orando todos unânimes, buscando a Deus. De repente, a Bíblia diz que foi de repente, um vento veemente, impetuoso, encheu aquela casa onde todos estavam assentados orando. E aí o vento ali, representado pelo Espírito Santo, encheu a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo sobre as suas cabeças. O que aconteceu naquele dia?
o fogo de Deus acendeu a vida daqueles cristãos. Aleluia! Esse fogo está aqui, irmão, nessa noite. O fogo do Senhor está aqui nessa noite. Irmão, quero que você compreenda uma coisa. Você não pode, em hipótese alguma, se permitir viver num ambiente onde Deus é intolerante, na mornidão. Eu e você não podemos nos permitir, em hipótese alguma, transitar nesse lugar de mornidão. Isso é tão grave, mas é tão grave, que Deus falou na mesma carta de Apocalipse capítulo 3, versículo 20: assim porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É muito sério isso aí. É muito sério. E aí eu quero trazer algum contexto bíblico aqui para você. Ser frio ou ser quente, nós participamos da tolerância divina. Mas quando nós estamos no lugar de indecisão, no lugar de mornidão, nós participamos da intolerância divina, como filhos de Deus. Você já tomou uma água morna, irmão? Não desce, né? E quando eu olho para o contexto bíblico, eu vou ver, por exemplo, em 1 Reis 18, 21, está lá Elias diante dos profetas de Baal e de Azerá, fazendo um sacrifício para o Deus que vai responder com fogo. Lembra desse cenário? Lembra do cenário que Elias foi e disse: olha, ó rei, segundo a minha palavra, não haverá mais orvalho e nem chuva. Uma sentença que Deus deu para Israel naquele momento do reinado de Acabe, um rei perverso que não adorava a Deus. E por conta daquele cenário, quando Deus responde novamente e a chuva volta para Israel, a resposta vem através de um sacrifício. Elias vai oferecer um sacrifício, os profetas de Baal vão oferecer um sacrifício. Está acontecendo uma guerra ali da religião, irmão. Está acontecendo a guerra dos crentes contra os pagãos. Então os profetas de Baal vão lá, colocam o novilho, cortam em pedaço o boi, colocam no altar e eles começam a se cortar e clamar por Baal. A Bíblia diz que eles clamam a manhã toda e parte da tarde o Baal não responde. Baal não responde. O profeta Elias zomba dos profetas de Baal. Cadê o seu Deus? Será que ele foi no shopping? Será que ele está tão ocupado assim que ele não pode responder? Aí a Bíblia diz que Elias vai lá e repara o altar do Senhor. Irmão, preste atenção, tem um altar aqui do Baal, está do lado de cá, só um exemplo, está o altar de Baal, adoração falsa, que estava prevalecendo em Israel. E do outro lado estava o altar do Senhor, e o altar do Senhor estava rachado, cheio de teia de aranha, abandonado. Eles estavam adorando Baal, não Elias, mas Israel, com Jezabel e o rei Acabe, dando moral, crédito para Baal, um Deus falso. Aí quando Elias vai oferecer o sacrifício para o Eterno, você acha que ele vai usar o altar de Baal? Irmão, ele mete o pé naquele altar, acaba com tudo aquilo ali, aquela imundícia, ele destrói. E ele vai no altar de Deus e repara o altar de Deus, limpa o altar de Deus, repara o altar de Deus e coloca lá um novilho, despedaça o novilho, e diz assim: agora vocês vêm, traz água, coloca, derrama, despeja água sobre o novilho e umedece todo aquele sacrifício. Ele bota o joelho no chão e começa a clamar ao eterno Deus. E ele diz: Deus, responde no Senhor, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. E quando Elias clamando ao Senhor, de repente vem fogo do céu, literalmente, irmão, e consome o altar, consome o sacrifício, consome a água, consome tudo. Deus responde o sacrifício de Elias. O povo cai de joelhos dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas nesse momento de embate, Elias vai fazer uma pergunta para aquele povo. Eu estou dentro de Apocalipse capítulo 3, irmão, não vamos perder o foco. Elias faz uma pergunta assim: então Elias,
1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Irmão, olha o estado desse povo. Elias falou assim: se o Senhor, se o Eterno é Deus, siga-o, sirva-o. Mas se Baal é Deus, siga-o. E ninguém respondeu nada. Ninguém respondeu nada. Falou assim: ó, eu estou com Deus, eu estou com o Eterno. Ninguém falou nada, irmão. Olha o estado espiritual de Israel, a mornidão. Cara, você não está vendo que o sacrifício está sendo feito é para Deus, é para o Eterno? Esse lixo todo aí que está aí jogado, que foi feito para Baal, isso não vale nada. Esse Deus é um Deus falso. Mas a grande palavra aqui que o profeta Elias lançou foi: até quando cochearei em dois pensamentos, em duas atitudes, em dois pensamentos? A quem você vai servir? A quem você vai se dedicar? Se Baal é Deus para você, sigam, sirvam. Mas se o Senhor é Deus, então sigam, sirvam. Ele está falando de dois pensamentos, dois caminhos, duas atitudes. Quando eu vou para Tiago 1 e o versículo 6, Tiago diz assim: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aqui o que Deus está falando? Está falando de hesitar entre dois pensamentos, onde a dúvida toma lugar no coração. Irmão, eu quero afirmar para você nessa noite que a dúvida é o lugar da mornidão. Só existe mornidão no coração do homem e da mulher quando há dúvida, quando há hesitar em dois pensamentos. Você pode dizer: pastor, eu posso até estar morno nessa noite, mas eu não adoro Baal, nem estou buscando por Baal. Deixa eu tirar Baal nessa noite, irmão, e colocar a sua carne, a minha carne, no lugar de Baal. Porque pode ser que nós estamos no altar da nossa própria carne e deixamos o altar de Deus de lado, hesitando entre dois caminhos e a dúvida prevalecendo em nosso coração. E a Bíblia é tão enfática, irmão, sobre isso. O meu e o seu coração não pode estar dividido, porque esse é o lugar da nossa decisão em Deus. Não pode haver dúvida no nosso interior. Oséias capítulo 10 versículo 2, a parte A diz assim: o seu coração está dividido, por isso serão culpados, cortará os seus altares e destruirá as tuas estátuas. O seu coração está dividido. Oséias 10, 2. Deus estava falando com Israel: o seu coração está dividido. 2 Crônicas 25, 1 e 2 diz assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Olha só, o rei Amazias. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sabe fazer as coisas pela metade para Deus? Fez o que era reto para Deus, mas não foi com o coração inteiro. Ficou coisa para fazer, ficou coisa pela metade. Parte do coração dele não estava dedicada ao Senhor. Se para Oséias e através de Oséias Deus fala para o seu povo: o coração de vocês está dividido. Através de Elias ele fala assim: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Ora vocês são de Baal, ora vocês são de Deus. Aí ele vem através do cenário dos reis. O rei Amazias fez o que era reto diante do Senhor, mas não com todo o seu coração. Não com todo, mas com parte do seu coração. Não foi com o coração inteiro diante de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, quero que você leia esse texto comigo nessa noite. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 apenas. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Isso aqui, irmão, isso aqui é revelador nessa noite. Isso aqui fala do trono da nossa vida. Quem está sentado no trono da nossa vida? Quem está sentado no trono do seu coração? Das tuas decisões. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu vou ler em outra versão, mas é a mesma coisa. Amados, visto que temos essas promessas,
purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aí quando eu li essa palavra, irmão, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele falando, purifiquemos de tudo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito. Tem alguma coisa que contamina o nosso espírito? O nosso espírito está passivo de contaminação. O nosso espírito é a parte imaterial. Como que ele pode ser contaminado, o nosso espírito? Ele pode ser contaminado, irmão, com a idolatria. Ele pode ser contaminado com a desobediência. Ele pode ser contaminado com a mornidão espiritual. O nosso espírito pode ser corrompido. É muito grave isso aí. Por isso Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto, está dizendo, irmão, nós temos as promessas de Deus, por isso purifiquemos o nosso corpo da imundícia, e purifiquemos o nosso espírito da imundícia. Preste atenção, irmão, a mornidão é a dúvida no espírito. Agora, o nosso espírito é um lugar, é um ambiente onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo fala conosco, onde o Espírito Santo faz a sua obra. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo no nosso espírito. Quem é o nosso espírito? É a nossa consciência. É a consciência que o cachorro não tem, irmão, que o gato não tem. É a consciência de saber que eu existo, que eu fui criado, que eu sou uma imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus está falando com a igreja, Ele está falando, olha, teve um tempo que você foi frio na sua vida, foi frio, simplesmente frio, insensível. Mas quando você teve um encontro comigo, você saiu de um ambiente gelado, frio, de insensibilidade, apático, e você veio para um lugar de fogo, de unção, de vida, de alegria, de ternura. Você veio para um ambiente de calor, de glória, um ambiente onde você teve um aconchego, teve vida, teve um abraço, fogo. Mas aí Jesus censura essa igreja e diz, olha, porque não és frio mais, saiu do estado de frieza, veio para o estado de fogo, de unção e de calor, e agora voltou, não para o frio, não para o frio, está no lugar intermediário. E o lugar intermediário, irmão, é um lugar que Deus é intolerante a ele. O estado espiritual que Deus não tolera. Talvez seria esse tema dessa mensagem nessa noite. O estado espiritual que Deus não tolera é o estado de mornidão na minha vida e na sua vida. E se você estiver nesse ambiente nessa noite, irmão, eu quero fazer um convite para você. Na verdade, Jesus está falando para você sair daí, irmão. Irmã, esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar nessa noite. A mornidão espiritual na vida do crente, irmão, está relacionado, sabe o que? A soberba, a iniquidade, a apostasia. Eu estou falando isso com base em Apocalipse capítulo 3. O que Jesus falou com essa igreja aí? Eu sei as tuas obras. Eu não sei as tuas obras. Eu não sei. Você não sabe as minhas obras. Mas o Deus que está aqui, que tem os olhos como chama de fogo, Ele conhece todas as minhas obras, todas as suas obras. Aí Jesus diz num tom despertador, como Ele diz para a igreja de Laodiceia, Ele disse, eu sei as suas obras, que nem é frio nem é quente, tomara que fosse frio ou quente. Aí você diz assim, pastor, mas Deus tolera um crente frio? Tolera, irmão. Meu Deus, mas Ele tolera um crente frio? Tolera. Sabe por quê? Porque se você estiver frio nessa noite, há uma grande possibilidade de você ser aquecido pelo fogo dele. Mas o estado de mornidão, irmão, o estado de mornidão é o estado que muitos estão nesse tempo. Eu não digo só aqui não, entre nós, em nossa vida, nós aqui irmãos, irmão, eu digo igreja. O estado de mornidão tem causado náuseas em Jesus, náuseas em Deus, porque esse é o tipo de vida cristã que Deus não tolera. Esse é o tipo de vida, que Deus não aceita para mim, para você, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Agora preste atenção, o contexto que a igreja de Laodiceia vivia era um contexto de luxúria, era uma igreja rica, irmão.
O contexto deles, um contexto onde havia, se não me engano, eles faziam, a cidade, ela era rica, e dentro daquele contexto, né, havia uma produção de lã preta, brilhante, que era caríssima ali em Laodiceia. Então o comércio era pujante, e todos os crentes daquela igreja, daquela localidade, eles tinham um grande poder financeiro, monetário, eles eram bens de situação. E talvez por conta essa situação tão favorável, eles foram se esfriando, eles foram deixando o fogo do Espírito, a vida em Deus, eles foram se tranquilizando por conta da sua condição abastada, e foram deixando, porque esse era o contexto. Eles tinham aquela lã preta brilhante, né? E também se fazia roupas e carpetes, produziam também um unguento que curava problemas dos olhos. Por isso que Jesus falou: olha, aconselho que de mim você tome um pouquinho de colírio e pinga nos seus olhos, para que você possa ver. Jesus está falando, irmão, dentro do contexto deles. Então eles tinham muitas coisas boas ali que eram produzidas naquele ambiente, mas que aquelas coisas boas, ao invés de ajudar, acabou atrapalhando a vida espiritual daquela igreja. Acabou atrapalhando tanto que Jesus reproduziu a palavra de algum daqueles crentes, quando ele disse assim, ó: como que você diz, rico sou, enriquecido estou? Tinha alguém falando isso, irmão? Ou mais de um falando isso. Não, eu já sou rico, estou tranquilo, rico sou, enriquecido estou, de nada tenho falta. Aí deixa eu dar um exemplo para você. Eu não estou combatendo riqueza, não estou combatendo prosperidade, entenda isso, irmão. Isso aqui é um contexto, estamos falando de mornidão. Jesus encontra-se com um jovem rico, e aí o jovem diz assim: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Que essa é a concepção de quem tem, irmão, condição, dinheiro. O que eu faço, quanto que eu pago para poder entrar no céu? Você conversar com um rico nessa terra hoje, aí ele vai perguntar: como é que eu faço então? Quanto que eu pago, qual é o limite da caridade que eu faço, quanto que eu tenho que dar em dinheiro para poder entrar no céu? Aí Jesus, junto com esse jovem, diz: não é por aí o caminho. Você tem observado os mandamentos? Jesus leva ele para a lei de Deus. Você tem observado os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, obedece teu pai e tua mãe. E aí aquele jovem diz: eu tenho guardado tudo isso, Senhor, desde a minha meninice, eu tenho guardado. Eu sou uma bênção, eu faço tudo certinho, do jeito que Deus mandou. Eu sou o cara, em outras palavras, eu faço tudo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: falta uma coisa para você ainda. Irmão, imagina você chegar diante de uma pessoa rica e falar assim para ele assim: ó, falta uma coisa para você ainda. Até parece uma piada, irmão. Falta uma coisa para você ainda. Como assim? Não falta nada para mim, eu tenho tudo. Rico sou, rico estou, enriquecido, de nada tenho falta. Aí Jesus diz assim: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Pergunta para mim se o jovem seguiu ele, irmão. Jesus disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Era o problema daquele homem. Aquele homem não era da igreja de Laodiceia, mas a riqueza consumiu o seu coração e deixava ele longe de Deus. E Jesus ensina o caminho espiritual para ele, mas ele não quer, irmão. Jesus segue o caminho dele, e aquele jovem fica no meio do caminho. Quero que você se atente para isso nessa noite. Esse estado espiritual da igreja de Laodiceia estava ligado ao seu orgulho. Havia crentes orgulhosos dentro daquela igreja, dizendo: eu posso, eu sou bom, eu tenho. Agora olha o que Jesus vai responder, irmão. E é tão forte isso. Parece ser tão forte, mas é uma realidade. Jesus responde assim, ó: eles disseram, os crentes disseram: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí Jesus responde: não sabes que és um desgraçado? Meu Deus, que palavra é essa no púlpito da igreja? Foi Jesus que falou essa palavra? Foi ele, irmão. Que às vezes você escuta essa palavra na boca do crente e fala assim: o pastor está falando palavrão. Não, irmão, o desgraçado é alguém que está ausente da graça, está ausente da graça de Deus. Você não viu não? Você não percebeu que você não tem nada? Você está falando que você tem, mas você não tem, você pensa que tem.
Em outras palavras, Jesus está falando assim: você pensa que você tem, mas você é um miserável. Está na Bíblia, irmão. Você é um miserável, pobre, cego e nu. 4 palavras aqui, ó: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus. Para quem que está falando? Para a igreja. Aí Jesus diz assim: eu aconselho você, filho, eu aconselho você, filha, que você compre de mim. Aconselho que você compre ouro provado no fogo, para que você se enriqueça, vestes brancas para que te vistas, e não apareça vergonha na tua nudez. Significa que eles estavam nus espiritualmente. Que unja os seus olhos com colírio, para que você veja verdadeiramente. Você pensa que você está vendo, mas você não está vendo. Eu quero fazer você enxergar a verdadeira realidade. Depois ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Irmão, todas as vezes que Deus repreender a mim, repreender a você, é uma grande bênção, porque Ele está dizendo: eu só repreendo e castigo quem eu amo. Você acha que o pai bate no filho por bater? Eu sei que bater não é bom, irmão. A gente teve essa prática em um tempo em nossa vida com nossos filhos, num tempo de ignorância. Ainda que a correção é bíblica, se precisar, irmão, se precisar, você precisa fazer. Agora, corrigir, a Bíblia usa um termo, uma palavra muito forte: castigo. Para o nosso momento, para a nossa cultura, para o nosso tempo, castigo soa muito ruim. Porque castigo dá a ideia de algo, de um escravizar, de algo forçado, algo ruim. Mas nesse contexto não é. O castigar aqui é educar, é repreender. Quando nós educávamos nossos filhos, quando eles faziam algumas coisas erradas, a gente não pegava, irmão, digo no tempo da ignorância sim, mas depois no tempo da graça não. A gente senta, vem aqui, você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Você fez errado, está vendo o que você fez? Agora o pai vai bater em você. Você precisa aprender que você errou. Agora você vai ser castigado. Aí já começava a chorar, irmão, né? Que começa a chorar antes da hora. Só de saber que vai apanhar já começa a chorar. Ixi, vai bater mesmo. Mas preste atenção na educação e na didática de Deus. Deus está falando: meu filho, eu aconselho você, filho. Eu aconselho você para aquilo que é bom. Aí nós íamos educar, falou assim: filho, é o seguinte, você fez isso e isso e isso, não pode. Você fez errado e agora você vai apanhar, tá bom? Você vai apanhar agora, tá bom? Aí o filho poderia falar assim: não pode, pai, não pode. Você vai apanhar agora. E aí apanhava, irmão. Só que, olha lá, só que era uma surra didática, irmão. Era uma surra didática. Por quê? Você sabe por que você está apanhando, para você não cometer mais esse erro na sua vida. Amém? E se Deus está falando comigo, com você nessa noite, irmão, e muitas vezes sentimos que estamos apanhando do Senhor na palavra, muitas vezes sentimos que estamos sendo corrigidos pelo Senhor na palavra, isso é bom porque Ele nos ama, é porque a nossa rota precisa ser redirecionada no propósito divino, e nós não podemos ficar mais nesse lugar. Há uma preocupação do Espírito Santo comigo e com você todo dia, irmão. Todos os dias há uma preocupação de Deus. Deus não chamou você por acaso não, crente. Você não está aqui por acaso não. Você não lê a Bíblia, não serve a Deus, não toma a ceia do Senhor, não vive em comunhão com a igreja por acaso não. Deus chamou eu e você para ir para o céu, irmão. Somos escolhidos, lavados e remidos do sangue de Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo que nos ajuda. Ele é o Consolador, é um amigo presente. E o Espírito Santo é um fogo. Todo dia eu oro, falo com Ele: Senhor, queima eu por dentro, me queima por dentro com o Teu fogo, com a Tua glória. Queima os meus pecados, a minha insensibilidade, a minha frieza. Aquece-me por dentro, Senhor. Quando eu percebo que está ficando frio, quando eu percebo que está vindo a mordidão, eu falo: não, Jesus, acende-me de novo, enche-me de novo, aquece-me de novo. Eu não quero viver nesse lugar. Eu não quero perceber que o Senhor é intolerante à minha vida, não. Por favor, Deus, enche-me, acende o Teu fogo na minha vida. Eu não quero ficar nesse lugar, eu não quero ficar. Irmão, é tão grave. Sabe por quê? Quando Jesus voltar,
vai se cumprir essa palavra que ele falou nessa igreja. Quando Jesus voltar, aqueles que estiverem nesse estado, eles não vão subir, irmão. Eles não vão subir. E aí eu fiquei meditando um pouquinho sobre isso, porque nós estamos falando de contaminação do corpo e do espírito. A contaminação que não agrada a Deus. Aí eu fiquei meditando um pouquinho sobre as questões do vômito. E não é bom vomitar, irmão. É terrível vomitar. Alguém gosta de vomitar? Deus também não gosta, irmão. O vômito é algo súbito, incontrolável, rápido e com força. Quando Jesus voltar, ele vai vomitar com força aqueles que estão mornos, e não vão subir na eternidade aqueles que são mornos, aqueles que não se decidem viver com ele no fogo. A volta de Jesus é um vômito para aqueles que estão na mornidão, porque assim como a volta de Jesus vai ser com um piscar de olhos muito rápido, vai ser nesse mesmo momento que ele vai vomitar aqueles que estão em mornidão. Está percebendo a gravidade, irmão? Que Deus não tolera esse ambiente em minha vida e em sua vida. Esse ambiente é um ambiente perigoso, de estado intermediário, mornidão espiritual. Eu sei que é difícil, irmão. Você veio para o culto hoje para receber uma palavra de Deus e está recebendo. Eu sei que é difícil. Você vai passar uma semana com essa buzina na sua cabeça. Você, poxa vida, eu fui lá e eu vi aquilo ali. Mas, irmão, receba tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado com você. Receba com o coração aberto. Não saia daqui bravo comigo, não. Cara fechado comigo. O pastor foi lá e falou aquele negócio. Não, irmão. É Deus que está falando com você e comigo. Isso é remédio. É remédio. Deus é bom, irmão. Deus é bom. O pai é bom até quando ele bate. Eu lembro quando meu pai me batia, irmão. Meu pai não era da igreja, não. O pai batia para valer. Tinha uma cinta de couro, irmão, dessa largura assim. E o couro era grosso. Era uma raspa de couro. E quando ele pegava para bater, eu chegava, levantava do chão. Mas ele formou um caráter, um homem de caráter. Ele formou um coração verdadeiro. Quando ele estava batendo, mesmo na sua ignorância, ele estava educando em amor, porque ele queria o meu bem lá na frente. E quando Deus fala comigo, com você, irmão, existe uma preocupação no coração generoso de Jesus. O coração de Jesus é amor, explode em amor por mim e por você. Explode. E a Bíblia diz que Deus castiga e repreende aquele a quem Ele ama. Quem Ele ama. Ele ama você de tal forma que você e eu nós não compreendemos esse amor. Não compreendemos. Ele ama o mundo inteiro. Imagina eu e você que estamos na presença dEle, que ouvimos o seu chamado, nos submetemos à sua vontade. Deus não quer eu e você nesse ambiente, irmão, porque esse não é o tipo de vida que Deus quer que eu e você levemos na sua presença. Nem frio e nem morno, mas quente na presença do Senhor. E aí, se eu pudesse falar aqui, irmão, da vida de quem está quente na presença de Deus, é vida de oração, vida de comunhão com a igreja, com os irmãos, vida de comunhão com a palavra, vida de oração com o Espírito Santo, vida de comunhão com Deus, uma vida acesa na presença do Senhor. Irmão, nós estamos num tempo, esse tipo de palavra não se ouve. Não se engane, poucos estão pregando o Evangelho. O negócio está bagunçado, não há preocupação mais com as almas. As pessoas estão preocupadas com essa terra, com as coisas daqui. Não estão preocupadas com o dia de amanhã na eternidade, quando chegar diante do grande trono branco e prestar sua conta com Deus. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E tem muita gente preocupada com a própria vida, com o próprio umbigo, com as coisas dessa terra. Quando chegar diante de Deus, como que vai ser? Tem um hino da harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias diante do Senhor me apresentar? Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? O que eu vou apresentar para Deus, irmão? O que você vai apresentar para Ele? O que eu e você temos para apresentar para Jesus, para dar para Ele? Nada. Nós viemos nu para essa terra e voltaremos para a eternidade nu. Nem roupa nós temos. Então nós refletimos sobre isso, porque Jesus não nos quer nesse lugar.
Não é esse o lugar que Deus escolheu para mim e para você. Esses dias atrás, eu e a pastora, eu quero falar isso aqui diante dos irmãos. Eu sei que é algo particular, mas os anos passam, irmão. A nossa vida cristã, os anos passam. Esses dias nós fizemos um tratado entre eu e ela um dia. Nós sentamos, nos ajoelhamos, pedimos perdão um para o outro por algumas coisas. Sabe que o tempo vai passando, irmão? A gente vai ficando meio enganchando, sabe assim, meio áspero, meia áspera, né? Aí começa a responder o outro de qualquer jeito. Sempre tem alguns probleminhas que ficam pendentes. Aí esses dias, falando com Deus me tocou, eu chamei ela, falei, vem cá, dobra o joelho aí. Aí nós ficamos 1 hora mais ou menos, conversando, olhando um para o outro, no olho do outro, pedindo perdão. Aí eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra você, eu falei aquilo, fiz isso, pensei aquilo, falei aquilo outro, me perdoa. E ela fez a mesma coisa. Aí nós pedimos perdão para Deus. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sareis. É necessidade espiritual, irmão. Tem cura que você só vai receber quando você confessar. Está sendo resposta para você. Você só vai ser curado na sua alma quando você confessar. Ah, pastor, tá bom, eu vou confessar. Mas confessa e se arrepende, porque nós confessamos e nos arrependemos. Eu não falo mais isso, eu não faço mais isso. A partir de agora, a página virada. Confessa, se arrepende e não faz mais, e você vai ser curada. Você vai ser curado. Amém? O Pai está falando com você nessa noite. Ele está falando com você nessa noite. Você percebe que Jesus está falando assim, ó, quando ele fala com a igreja de Laodiceia, com todas, mas ele fala assim, ó, eu sei das tuas obras, filho. Eu sei das tuas obras, filho. Ninguém fica oculto aos olhos do Senhor. Mas quando ele fala conosco, ele não nos fala para acusar, diferente do inimigo que aponta o dedo para mim e para você e nos acusa, e nos joga na lona, nos humilhando. Jesus não faz isso. Tanto é que ele diz assim, aconselho-te. Eu sou teu pai, o teu pai te aconselha. Teu pai quer o teu bem, sempre, 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 sempre. Mesmo quando ele disser não, mesmo quando ele disser não e você não entende, você sai chutando, reclamando, bufando, e você não fala, ele não deixou, ele não deu, ele sabe o que é melhor para você. Quantas vezes ele disse não para mim? E aí eu saí desse jeito aí, irmão. Eu saí, poxa vida, mas por que o senhor não faz? Por que o senhor não deixa? Por irmão o senhor deixa, olha lá, mas para mim o senhor não deixa, por quê? Uai, eu não tenho nada a ver com meu irmão. O pai é o mesmo, mas ele trata cada um do jeito que ele quer tratar, irmão. O que ele vai dar para mim não vai dar para você. O que ele vai dar para você, ele não vai dar para mim. A resposta que ele vai dar para você, ele não vai dar para mim. Não importa, Deus trata cada um como ele quer. Ele não faz acepção de filhos, nunca. Mas ele trata cada um dos seus filhos como ele quer, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aí você fala assim, poxa, mas eu queria tanto, se Deus me tivesse dado, eu ia ser tão feliz com isso. Não ia, irmão. Você não ia. Você ia ser infeliz com isso. Por isso que ele não deu e não deixou. E se eu fosse você, eu parava de ficar enchendo as paciências dele com relação a isso aí. Pare. Stop. Pare. Porque não é para você. Não é para você. Deus não nos quer nesse lugar, irmão. Interessante que quando por alguma situação você passa mal e você vomita algo que está onde? Dentro de você, não é, irmão? Ele está falando que ele vai vomitar da onde? Da boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Aí eu fico pensando nisso, irmão. Tem coisas que, como ele não tolera esse tipo de vida morna na presença dele, em outras palavras, é como se ele estivesse sendo assim, olha, eu não tolero a sua vida, não engulo você. Eu gosto de trazer isso para algo mais pessoal. Eu não engulo você. Já viu a pessoa falar assim para o outro? Eu não engulo você. Eu não aceito isso. É como se Deus está falando assim, olha o seguinte, você está desse jeito aí, eu não desprezo você, você está aqui,
mas precisa mudar algumas coisas, porque senão vai ser daqui para fora, não vai entrar. Eu não vou engolir essas atitudes, eu não vou aceitar essas coisas, eu não vou aceitar. Quando você quer forçar muito, dizer assim, não, eu quero desse jeito, vai ser assim, está dizendo assim para você nessa noite, eu não vou aceitar, vai ficar pior se você continuar, porque Deus não engole essas coisas, Ele não aceita essas coisas. Aqueles crentes de Laodiceia, eles tinham esquecido quem era Jesus, irmão, literalmente. Porque para alguém chegar nesse nível, já esqueceu quem Jesus é, já esqueceu a experiência que teve, já esqueceu quem Jesus é de fato na sua vida. A fé, o fogo, a unção, o zelo, o cuidado, o caminhar com Deus, isso passou, e Jesus estava lembrando eles. O seu amor esfriou, a sua vida em Deus ficou uma vida de qualquer jeito. Aqueles crentes eram vaidosos, se sentiam autossuficientes. A gente não está vivendo nesse tempo, irmão. Confia em você, irmão. Confia em você, irmão. Depois que você confiar em Deus, primeiro você confia em Deus, depois você confia em você, porque senão você não confia em você não, senão você cai. A gente vive na geração dos coaches hoje. Os coaches é assim: confia em você que você vai vencer, vai na sua força, vai na sua força e na sua fé. Sim, Deus falou para Gideão, vai na tua força, mas confia no Senhor, homem valoroso, Deus é contigo. Tem um diferencial aí, não é assim, vai sozinho não, confia em você não, homem valoroso, Deus é contigo. Tem uma diferença, irmão, se Deus é comigo ou não. Se Deus é comigo, sim, eu vou na fé, eu vou na força, mas se eu estiver sozinho, jamais. E aqueles crentes eram autossuficientes, eles achavam que eles tinham tudo, irmão. E quem é autossuficiente, preste atenção, irmão, normalmente ele vai ser superficial na fé. A sua fé vai ser improdutiva e morna. Quem é autossuficiente é assim. A fé é superficial, não produz fruto. Aí Deus não aceita a fé morna. Deus se enfurece com essas coisas. É Ele que está falando, está na Bíblia. Você pode ler com calma Apocalipse 3, lá na sua casa, que nós lemos aqui, para não falar que eu estou pregando heresia. Deus não aceita uma fé morna. O que Deus tem para você nessa noite é um fogo de paixão e de amor, de unção, um renovo na presença dEle. Amém? Deus não quer você com uma casa fria, Deus não quer você com uma casa morna. Deus quer a sua casa no fogo da presença do Espírito. Deus quer você no fogo do Espírito Santo a cada dia. Deus quer revelar coisas grandes, firmes e fortes que ainda você não sabe. E Ele só revela através do fogo, irmão, do fogo da sua presença. Deixa eu dar um conselho para você nessa noite, como seu pastor e como pai espiritual dessa igreja. Deixa eu dar um conselho para você nessa noite. Te arrepende da mornidão. Nós vamos orar mais, a gente não está orando o suficiente. A gente não está pedindo perdão o suficiente, a gente não está se arrependendo o suficiente, a gente não está sendo crente o suficiente. Vamos voltar para o fogo. O conselho de Deus para você nessa noite é: volta para o fogo, irmão. Sai desse ambiente de náusea, desse ambiente que a vida não muda, desse ambiente que você está em queda, se sente em debilidade. Nessa noite Deus está chamando você para voltar para o fogo da sua presença. Amém? Sim, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Acende essa chama que já se apagou, Senhor. Aleluia, Senhor. Acende essa chama que se apagou nessa noite, Senhor. Oh, Deus. Esse ambiente de mornidão, Senhor, transforma em ambiente de glória e de fogo na tua presença. O fogo do teu Espírito possa consumir o nosso interior nessa noite. Acende-nos com a tua glória, acende o nosso interior, queima, Senhor, a tua glória em nossas vidas. Oh, Espírito de Deus, vem, Senhor, vem, Senhor, vem nesse coração, Senhor, nesse espírito
quando Moisés se apresentou diante dela, o fogo que estava sobre o monte Sinai, o fogo que estava sobre a cabeça dos discípulos, o fogo do teu Espírito, Deus. Oh, acende nessa noite, Senhor, o fogo da tua alegria. Oh, Santo, 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 nós te adoramos nessa noite, ó presença eterna e santa e viva, nós te adoramos. Pode queimar, Senhor, pode arder no nosso coração. Aleluia, como foi com os discípulos de Emaús, quando estavam com o Senhor, o fogo do Senhor queimou no coração deles, e eles diziam: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco, não ardia o nosso coração quando Ele falava. Aleluia, o teu coração está ardendo, porque é Ele que está falando nessa noite. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Coração que é a tua presença, Senhor. O meu coração que é a tua presença, Senhor. Meu coração que é a tua presença, Senhor. A minha casa que é a tua presença, Senhor. A minha alma, meu espírito que é a tua presença, Senhor. Nós confessamos o Senhor nessa noite. Nós confessamos a tua presença nessa noite. Nessa noite, Espírito Santo, perdoa os pecados, ó Pai. Perdoa os pecados, queima os pecados nessa noite. Teu fogo, Senhor. O coração que se arrepende, o coração que se rende, o coração que reconhece. Todo orgulho está sendo jogado fora nessa noite, Senhor. Toda autossuficiência está sendo lançada por terra nessa noite, Senhor. E toda dúvida da nossa alma está sendo exposta e lançada ao chão nessa noite. Pois nós reconhecemos, ó Pai, o quanto nós precisamos. O quanto nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Aleluia, Senhor. Entregue o seu coração incondicionalmente a Ele nessa noite. Entregue a sua vida incondicionalmente a Ele nessa noite. Nós não estamos por acaso aqui. Não viemos por acaso diante da presença do Senhor. Não ouvimos a palavra de Deus por acaso. O Espírito de Deus está falando com você. Hoje é a sua noite, a noite do seu renovo. É a noite do seu renovo. Teu Pai está te alinhando o teu caminho, alinhando o teu propósito, trazendo você de volta para aquela comunhão, de volta para aquele fogo, de volta para aquela revelação, de volta para aquela glória. Quanto tempo você não sente a presença dEle? Quanto tempo você não sente? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo você não sente Ele arder em você? Quanto tempo você não arrepia pela glória do Senhor na sua vida? Quanto tempo? Mas nessa noite Ele veio, nessa noite Ele está aqui para encher você, para acender você. Chega de mornidão, chega de frieza, chega de tristeza. Chega nessa noite. Oh, Espírito de Deus, enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Pai. Enche essa alma, Pai. Enche essa vida, enche essa casa, Senhor. Que teu fogo possa queimar continuamente, Pai. Pois a tua palavra diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo não se apagará. Nessa noite nós colocamos a lenha, Senhor. A lenha. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem com o teu fogo, Senhor. Nosso coração quer a tua presença. Toma o trono da nossa vida. Se assenta nele, Jesus. Se assenta nesse lugar, Pai. No centro da nossa vida, Senhor. Se assenta. Toma esse lugar para o Senhor nessa noite. A minha vida é do Senhor, Pai. A minha casa é do Senhor, Pai. Meu casamento é do Senhor. Os meus filhos é do Senhor. Esta igreja é do Senhor.
Os meus irmãos são do Senhor. Tudo que temos e que somos é do Senhor. É do Senhor. Aleluia. Faça isso nessa noite, irmão. Não saia daqui, irmão. Não saia daqui com insensibilidade, pelo amor de Deus. Não saia daqui com insensibilidade. Não saia. Não deixe Deus falando sozinho com você, irmão. Estamos começando mais uma semana. O Pai está falando com você, filho. Ele te ama tanto, tanto, tanto. Não saia daqui insensível, não, pelo amor de Deus. Saia daqui com o teu coração queimando, ouvindo a voz dele. Quando você for deitar, você vai ouvir a voz dele. Pela madrugada ele vai levantar você, ele vai falar com você. Ele vai te mostrar algumas coisas diferentes, algumas coisas novas que ele quer fazer. Ele vai falar com você, no amanhecer ele vai falar com você. Porque o fogo está aceso, irmão, o fogo está aceso, Deus fala. O fogo está aceso, Deus fala. Samuel estava no templo, adolescentezinho, e a Bíblia diz que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no candelabro, antes que a lâmpada, que o fogo acabasse, que o óleo acabasse, Deus falou com ele, e Deus chamou Samuel, Samuel. Deus está chamando o teu nome nessa noite. Essa lâmpada não vai se apagar, esse fogo não vai se apagar. Ele está chamando o teu nome nessa noite. Ele vai te chamar pelas madrugadas, vai chamar o teu nome nas madrugadas. Porque Ele quer te mostrar algumas coisas santas, algumas coisas vivas, algumas coisas eternas. Oh, e o propósito que Ele tem contigo, o propósito que Ele tem com você. Oh Senhor, estamos aqui, Pai. Assim como chamaste Samuel no templo, na madrugada dissesse: Samuel, Samuel. Samuel respondeu ao Senhor, o chamado do Senhor. O Senhor se revelou a ele naquele lugar, Pai. Se revela com teu fogo para cada um de nós, Pai. Todos os dias da nossa vida. Esse fogo não se apaga. Esse fogo está aceso, Senhor, para vivermos um ano de prosperidade, um ano de vida na tua presença. Em nome de Jesus, que nós oramos nessa noite, ó Pai, rendendo tudo que temos e que somos aos teus pés.